Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Paz e bem, é a minha saudação cordial, toda a província Sul 3, das equipes de Nossa Senhora. Saudação cordial aos nossos queridos conselheiros, sacerdotes, conselheiros espirituais e acompanhantes espirituais também. Estamos chegando uma vez mais neste mês de janeiro que vai abrindo assim o ano, e o ano equipista que está sendo montado, preparado, especialmente na confecção dos EACRES. De fato é bastante trabalhoso, mas é como se a gente fosse preparar um canteiro. O EACRES sempre é um começo, um arranque, né? Uma arrancada boa, firme, discernida, iluminada. Certamente vai favorecer muito a nossa caminhada que vamos iniciar aí a partir de fevereiro. Aliás, falando em fevereiro, nós teremos aí pela frente, e eu vou falar um pouquinho disso, porque podemos já nos programar, nos preparar, dar uma reunião de equipe no mês de fevereiro. Nós já temos o texto em mãos e certamente será muito proveitosa, por isso também a importância de a gente preparar bem esse primeiro encontro do ano. É um reencontro, não é? E através desse reencontro também, certamente avivar em nós a chama, a graça, e ao mesmo tempo que chega a nós esta graça, nós também possamos corresponder, dar uma resposta volumosa na alegria, no encanto, de a gente também recebendo esta graça, nos dispor a como os grandes vocacionados da Bíblia. Nós falávamos ontem de Samuel, né? Eis aqui, Senhor, envia-me. Então, esta reunião de fevereiro certamente vai trazer um gás novo aí para a nossa equipe de base. Falando nisso, então este material que já está em nossas mãos vai ter assim uma reflexão muito interessante, porque traz um tema muito atual, ele nunca sai de moda, e ele diz: não há vida cristã sem exigências. Aliás, qualquer ideal nobre, qualquer ideal valioso sobre esta terra, sempre vai ter um preço a pagar, né? Sempre vai ter um envolvimento, um empenho a ser feito. Nesse sentido, nós recordamos aquela belíssima frase que foi dita no ano de 1956, faz tempinho já, não é? Onde o padre Henrique Cafarel, ele dizia assim: o teu amor sem exigência me diminui. A tua exigência sem amor me revolta. O teu amor exigente me engrandece. De fato, Deus, quando Ele se dá a nós, Ele se dá por inteiro. Faz todo o sacrifício que necessitou para a nossa salvação. É como se disséssemos: Jesus não mediu esforços e não mede esforços para nos salvar, para nos amar. A caminhada equipista é um pouco assim também, né? Você que leva a sério o movimento das equipes Nossa Senhora sabe do grande empenho que é necessário, não é verdade? Nós teremos ali, nesse mês de fevereiro, esta reunião. Vai ter também o ponto da coparticipação, que é aquela oportunidade de a gente se sentir também pertencente às equipes de Nossa Senhora, nossa equipe de base de modo especial, mas a grande família equipista esparramada aí pelo mundo. Vamos ter também aquele sentimento de fraternidade. Somos todos irmãos, peregrinos neste caminhar equipista cristão, não é mesmo? Este caminhar fraterno que é marcado pela graça de Deus, mas também pela entreajuda. E o Papa Francisco tem nos motivado muito ao exercício da escuta. Então, ouvir, né, como foi toda essa passagem de final de ano, e vai ter nessa coparticipação também aquele cultivo dos laços eclesiais. Somos o povo de Deus e caminhamos como o povo de Deus. Nós teremos a escuta da palavra de Lucas 9, versículo 23 a 25,
que diz: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz cada dia e me siga. Esse é o texto que vai motivar a mística, brota desse texto para essa reunião. Teremos também a partilha aí dos pontos concretos de esforço, ressaltando que este ano o ponto concreto de retiro é o que nós vamos priorizar e cultivar e trabalhar. Depois temos algumas perguntas também, que é para direcionar, objetivar o encontro deste de fevereiro. Os textos que são trazidos aí para essa reunião vai falar de dois mundos, de duas realidades. Por um lado, as exigências, a disciplina, a ascese. E aqui eu lembro uma frase de Santa Teresa de Ávila que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Realmente, o cultivo da virtude, o cultivo da resposta a Deus, ela é exigente, mas vale a pena. Então esse é um lado bonito que nós temos, mas por outro também devemos lembrar que nós vivemos dentro de um laxismo hoje, de uma moleza, daquele mínimo esforço necessário, não é? Fazer tudo pela metade, vamos juntar 2, 3 pontos aqui para fazer mais rápido. Então isso vai tirando a força da nossa reunião. O Papa Francisco também fala muito da autossuficiência, do mundanismo espirituais, as concessões fáceis que a gente vai fazendo para se dispensar disso e daquilo. Então isso tira o brilho, tira a força, a fecundidade do nosso encontro fraterno mensal da equipe de Nossa Senhora, né? E lá pelas tantas, assim, uma coisa que me chamou a atenção na leitura do texto, e o texto diz assim: cuidemos para abrir o Evangelho. É um livrinho muito questionador, quero dizer, ele ataca a nossa quietude e não nos deixa em paz. Lembrando que o Evangelho não são as letras, não é o papel. O Evangelho é o próprio Jesus. Tudo aquilo que está escrito nos 4 evangelhos resume-se numa única pessoa, que é Jesus Cristo. Poderíamos dizer que o Evangelho é alguém, não é um livro frio, quadrado, que tem um peso, um formato, um gosto, não. O Evangelho, por excelência, é o próprio Jesus. E ele é alguém que nos questiona, alguém que nos desinstala um pouco mais. E por fim, no texto também aparece um aceno à carta fundacional. Eu estava pensando assim que os grandes fundadores de ordens religiosas, os grandes renovadores, os grandes desbravadores, em se tratando de aspectos religiosos, da caminhada espiritual do povo de Deus, estes grandes personagens, homens e mulheres, inclusive aqui o padre Cafarel, os 4 primeiros casais, Nancy Moncal e o esposo dela, e outros tantos aí afora, não é? Sempre que eles quiseram fazer algo novo, eles voltaram às fontes. Eles não se lançaram à frente sem voltar atrás. É interessante esse movimento, né? Primeiro, se retorna lá às fontes, e se tornaram assim pioneiros de algo novo para a igreja. Então, só de posse da fonte original, nós teremos a habilidade, a capacidade, a sensibilidade espiritual para seguir as inspirações do Espírito Santo de Deus. Se nós não conhecemos as fontes, nós não seremos fiéis no presente ao carisma mística, jamais. É interessante a gente conjugar estas coisas, não é? Vivemos no presente e sempre precisamos dar respostas às questões presentes, sim, mas sempre mergulhados, ou um pé e o coração por inteiro mergulhado nas fontes originais. Façamos esse exercício, né, de voltar um pouco para avançar. Aliás, na minha infância, possivelmente na sua, quando a gente tinha um obstáculo, às vezes uma valeta, às vezes um arbusto deitado no chão, o que a gente fazia para transpor? Recuava uns passos e avançava numa velocidade maior. E acertava, não é? Normalmente acertava. Então que nós possamos nos preparar bem para esta reunião de fevereiro, que já está programada, mas que também precisa de nossa parte o empenho, até uma obediência de docilidade,
uma sensibilidade de captar ali a presença da igreja, do próprio Deus, do Espírito Santo, que nos quer assim alavancar já no início deste ano equipista. Com esta pequena reflexão eu vou me despedindo, deixando você e sua semana com a bênção de nosso bom Deus na sua caminhada equipista e cristã, nas suas funções aí que você tem nas equipes de Nossa Senhora. Que Deus te abençoe também na saúde, nos teus empreendimentos e na vossa família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Grande abraço. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo.